Obrigado, meu mestre. Meus irmãos, enquanto você procura, quero só vos lembrar que amanhã à noite, para aqueles que estão matriculados no curso Como Compartilhar a Fé Sem Discutir, nós teremos a nossa aula lá no andar de cima, amém? Porque aqui vai ter o ensaio do coral, nós vamos até o andar de cima, ao terceiro andar, para darmos continuidade à nossa aula do curso Como Compartilhar a Fé Sem Discutir. Então chegue cedo, eu já estarei lá em cima, irmã Luciene garantiu que vai trazer uma bruaca. Se você passar por um cantinho, traga um café, um bolo, porque se eu não jantei, eu janto menos amanhã, né? Tá certo? Quantos já encontraram? Meu amigo Felipe também vai mandar alguma coisa para mim, nem que seja um pãozinho lá de Umirim, e nós vamos estar aqui na presença do Senhor. Pode ser pão com mel também, não tem problema, né? Queijo com mel, tudo com mel é bom. Quantos já encontraram, digam amém. Irmãos, nós temos diante de nós, meus irmãos, um texto extremamente poderoso. Poderoso porque ele é como o ultrassom que revela tudo, né? Como aquela ressonância magnética que revela o oculto, o escondido e o coiso também. Vamos ler? Eu gostaria muito de poder terminar do 1 até o 12, mas eu não sei se eu consigo, porque parece que cada versículo deste capítulo dá uma doutrina por si só. Então vamos ler do 1 ao 12, mas eu explico até onde eu consegui na minha capacidade finita demais. Assim diz a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, ou nada conseguis? Matais, invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que Ele faz habitar em nós tem ciúmes. Todavia, Ele nos dá a maior graça. Portanto, Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração, entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgais a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus para nós esta noite. Eu queria pedir a você, com muita humildade, aquilo que nós vamos falar é muito sério, não é brincadeira. Então, eu sei que você veio aqui hoje por causa da palavra de Deus, não foi por mim, não foi por qualquer outro pregador, você veio porque você sabia que eu vou tentar explicar a palavra de Deus fielmente. Então, se é isso que você quer, a palavra de Deus fielmente, ore e diga assim para o Senhor: meu Deus, me torna alguém que te agrada, cujo caráter resplandece o teu. Amém? Oremos. Pai, nesta noite, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela maneira com que nós, ó Deus, falhamos, sendo egocêntricos, orgulhosos, usando, ó Pai, da nossa língua para julgar, às vezes para invejar, cobiçar. O nosso coração é assim. Mas queremos, ó Deus, corados de vergonha, te pedir perdão.
e nos humilhar diante de Ti, Senhor, e Te dizer que queremos ser uma igreja, ó Deus, que transparece o Teu caráter, ó Deus, que ainda que no momento não sejamos, ó Pai, Tu podes fazer isso por nós. Então, Senhor, esta é a oração, ó Pai, deste Teu instrumento. Limpa-nos, ó Senhor, arranca o que não Te pertence, quebra o nosso orgulho, o nosso ego, fere, Senhor, a nossa carne, nos faz, ó Deus, gritar, mas não nos deixa, ó Pai, sem sentir o operar dessa cirurgia espiritual, aonde o Senhor, ó Deus, implanta em nós o Teu caráter, aonde o Teu Espírito, ó Senhor, rejeita aquilo que não é Teu e coloca aquilo que é Teu, que Te pertence, que Te agrada, Senhor, ainda que nos machuque, ainda que nos doe, ó Pai, opera em nós, Senhor. Não queremos ser assim, ó Deus, queremos ser uma igreja que Te ama, uma igreja que resplandece aquilo que Tu és. Então, Senhor, se Tu não encontra em nós, esta igreja nos quebra, nos transforma, mas nós não queremos permanecer os mesmos. Eu oro assim nesta noite, Pai, porque sinto o peso deste lugar em que o Senhor quer operar, e eu creio, Senhor, que os odres velhos partirão, porque o vinho novo do Senhor só pode estar em odres novos. E nesta noite, ó Pai, Teu Espírito fará aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu sou incapaz, mas também não é obra minha, Senhor, é obra Tua, soprar o Teu Espírito em nós, e trazer ao nosso coração este quebrantamento, esta verdade, o real, Senhor. E assim nós humildemente nos submetemos ao Teu poder, o poder não da força da carne, mas da Tua palavra, na simplicidade do Teu ensino, em nome de Jesus. Faz isso por nós, amém, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, Tiago começou no capítulo 3, uma cirurgia muito forte nesta igreja a qual ele está escrevendo. E ele não teve, meus irmãos, vergonha, constrangimento de expor aquilo que a igreja estava precisando. Ele falou do líder que vai prestar contas diante de Deus. Ele diz: cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala, você tem que se dominar. Ele expõe e ele fala da igreja e diz: olha, nós somos assim, a língua fere, amaldiçoa. Ele então pergunta retoricamente: da mesma boca pode sair bênção e maldição? Porque é o que estava acontecendo. A igreja, depois que nós nos convertemos a Cristo, não muda as coisas em nós instantaneamente. A nossa natureza carnal, aquele homem que era iracundo, que por tudo ele se irava, por tudo ele dizia: eu resolvo tudo falando na cara. Agora, ele vai aprender a ser manso, ele vai aprender a ser humilde, ele não vai deixar de ser homem, não, ele vai aprender a ser manso, porque ser manso e humilde não te torna menos homem, te torna um homem melhor, um homem mais sábio, um homem de Deus. Cristo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos... Mas aí o texto não termina, continua o processo de salvação, quando Cristo diz então: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí sim acharei descanso para as vossas almas. Se você quer ser humilde, eu quero ser humilde, se eu quero ser um cristão, eu tenho que aprender com Cristo. Mas também, meus irmãos, não podemos esquecer que a velha natureza pecaminosa ainda pesa dentro do nosso coração. Ela pesa porque, meus irmãos, ainda estamos aqui, neste mundo, habitando, meus irmãos, com pessoas ainda incrédulas, com pessoas que não têm conhecimento de Deus, que às vezes amam nos ferir, amam dizer uma coisa contra nós. Se eu prego, por exemplo, vou usar a mim como aquilo que eu escuto de mim.
Se eu prego manso e suave, há quem diga, vixe, ele só sabe dar um estudo. Se eu tento ser mais avivalista que nem o pastor Felipe, o povo diz, não, ele grita demais. Se eu exorto a igreja, eu dou carão demais. Se eu não exorto, estou alisando os pecados do povo. Irmãos, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu sou homem ou menino ou adolescente, estou numa crise de identidade. Por quê? Porque é o mundo que eu habito. Imagine você agora, eu estou falando do pregador, agora imagine você, lá no seu trabalho. Se você faz isso, ela só quer ser. Se você age assim, este é o mundo. Um mundo onde não tem piedade, um mundo onde não tem nada para nós. Um mundo onde estar na carne é estar contra Deus. Aí Tiago agora, meus irmãos, termina, e por favor, relembremos esse texto, por favor, verso 17, o jeito que Tiago termina o capítulo 3, para entrar no capítulo 4, Tiago diz, mas a sabedoria que vem do alto, é em primeiro lugar pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, e o que eu acho de melhor, sem hipocrisia, sincera. Tiago, meus irmãos, parece que ele está assim, dando um discurso que ele só tem 3 minutos para poder falar, ele não respira, como diz a grande Nívia Luz. Ele então diz, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Meus irmãos, Tiago não perde o fio e já liga o capítulo 4 e diz assim, de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Escute agora. Tiago está vendo que a igreja que ele está escrevendo, existe o quê? Guerras e discórdias. Então aquilo que Tiago vai tratar é sobre a guerra e a discórdia de uma igreja que é carnal. E a pergunta que o Espírito quer para mim e para ti esta noite é, que igreja nós queremos ser? Que igreja se reúne às quartas-feiras? Que igreja se reúne aos domingos? Que igreja vai orar ali no centro de oração? Que igreja a juventude se reúne no P34? Qual é a igreja que nós queremos ser? Porque nós nos tornamos aquilo que nós amamos, nós nos tornaremos aquilo que nós adoramos. Então, o que é que de fato nós estamos amando mais? O cargo? A função? O ministério? A placa da igreja? O que é que nós estamos amando mais? Porque se você amar mais o dinheiro, você vai se tornar que nem a cédula do dinheiro. A cédula é fria, é um objeto que é jogado para cá e para ali. Você vai tratar as pessoas como você trata uma cédula, valiosa demais por um ponto, mas descartável demais por outro. Se você ama o poder, todo mundo estará abaixo de você, porque você quer ser o poderoso, quer ser aquele que humilha as pessoas, que dá a ordem, aquele que comanda, aquele que diz, vai para cá, e você para ali. Se você ama o poder, as pessoas sempre estarão abaixo de você. E qual é o maior medo daquele que ama o poder? Perder o seu brinquedo. Por quê? Porque ele tem medo de ser vulnerável. As pessoas não podem saber o que ele é, alguém medroso, que precisa usar do poder para humilhar, porque ele tem medo de ser humilhado. Se você ama o sexo como um ídolo em sua vida, você levará, meus irmãos, uma vida onde a mulher para ti só vale o que ela pode oferecer em termos de sexo. Se ela é companheira, se ela cozinha bem, se ela conversa com você, se ela é sua melhor amiga, isso não vale. Você vai tratar ela segundo você, aquilo que você deseja e espera. Agora, se você ama o Senhor, aí você vai ser uma igreja totalmente diferente. Se nós amarmos a Cristo, entenda, se nós pastores, pau que dá no Chico, dá no Francisco. Se nós pastores deixarmos de amar mais o púlpito, a exposição, fingir que nós estamos pregando, né? Porque existe uma síndrome de celebridade. É toda pregação eu tenho que fazer um corte, eu tenho que postar para ganhar like, engajamento.
Eu tenho que disputar para saber quem é o melhor pregador, quem vai nos maiores congressos, quem vai no congresso tal, quem já foi, quem já pisou no Santo do Santo. Se nós deixarmos essas besteiras de lado, entenda, se nós, meus irmãos, enquanto pastores, amarmos mais a Cristo, nós teremos pastores que pregarão a palavra por amor à palavra, não para receber o louvor dos homens. Pregaremos, meus irmãos, para edificar a igreja, para ensinar a igreja. Nunca haverá um culto frio, como as pessoas dizem, porque todo culto será, meus irmãos, pelo fogo da palavra de Deus. A pessoa sentirá o coração ardendo, não porque ela está pulando ou ela está gritando, mas porque a palavra está sendo testificada pelo poder do Espírito Santo. Aí, meus irmãos, essa taça vai começar a encher até o momento que ela vai transbordar e o Espírito será glorificado, e o Espírito glorificará a Cristo, Cristo será honrado, e a igreja abençoada pelo poder de Cristo Jesus. Então, quando nós decidirmos o que nós amamos mais, como pastores, amarmos mais a Cristo, saber que a igreja pertence a Cristo, não pertence a nós. As ovelhas não são minhas, não são do fulano de tal, A ou B, para não dizer o nome de ninguém, para não ficar ruim para mim. A igreja não é nossa, a igreja ainda de quem é? É do Senhor. E como é bom que a igreja seja do Senhor, amém? Porque se a igreja é dele, eu pagarei pelo que eu vou dizer agora, se eu não disser corretamente pela palavra. Diz Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ele diz que no céu nós teremos 3 surpresas. Primeira, pessoas que nós achava que ia para o céu não vão estar lá. Por quê? Porque ela tinha só aparência, mas não era um cristão. E depois, a segunda ele disse, pessoas que eu achava que não ia, mas foram. Por quê? Porque a graça de Deus redime a todos os pecadores. E a terceira, Spurgeon diz, em tom já de drama, a terceira e maior delas, eu cheguei até lá, o miserável e o principal dos pecadores. Isto é a graça de Deus, convocando-nos para que nós sejamos uma igreja diferente. Por quê? Porque a igreja carnal é essa. Olha o que Tiago diz de novo, ó. De onde vem a guerra e a discórdia que há entre vós? Tiago responde, para nós. Vem de onde, meus irmãos? Quem pode ler, por favor? Só o restante do versículo. Vem de onde? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito aonde? Dentro de nós. Tiago está lembrando o seguinte, ei homem de Deus, mulher de Deus, serva de Deus, mulher do coque, mulher que pula, homem que fala em língua, ei, dá uma paradinha aí, lembra que dentro de ti ainda tem uma serpente venenosa chamada mau desejo. Vamos relembrar isso aqui? Só em Tiago, amém? Só em Tiago. Vamos lá, Tiago 1, verso 13. Não, 14, né? Olha a serpente dentro de nós. Irmãos, tem alguém aqui que não tenha natureza pecaminosa? Levante sua mão. Eu queria lhe chamar de mentiroso. Não tem, né? Então, está todo mundo igual. Vamos lá. Mas cada um é tentado. Cada um é tentado quando é atraído pelo seu próprio desejo. De quem é o desejo? Diga assim, é meu. É meu. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Tiago está dizendo que de onde é que vem a discórdia e as guerras? Do nosso próprio mau desejo. E ele precisa expor. Irmãos, aí ele expõe. Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerra e nada tendes, porque não pedis. O que ele está falando é que numa comunidade, numa igreja, que não vive a sabedoria do alto, mestre. Tu está entendendo, em nome de Deus? Amém. É para tu, viu, hoje.
que tu não está vivendo e ligado na sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto ela é pacífica, sem hipocrisia, mas a sabedoria terrena ela é diferente. A sabedoria terrena, essa discórdia, essa ira que ainda está em nós, ela não pode sair, meus irmãos. Larry Crabb fala de 2 recintos em nós, 2 quartos, um superior e um inferior, e existe um inferior que não pode ser aberto. Por quê? Porque quando a pessoa diz assim: rapaz, cadê fulano de tal? Eu quero falar com ele, porque eu falo é mesmo, o meu negócio é assim, o negócio é na cara, eu não escondo nada não. Gente, isso não dá bom, isso não dá bom. Por quê? Porque vai que o Derek está na carne esse dia também. Aí eu digo: cadê o Derek? Irmãos, como ele é de Limoeiro e eu sou de Camusim, a peixeira risca igual. E aí, meus irmãos, o Derek brigando comigo e diz: mas foi o pastor Pedro Nogueira. Aí nós chamamos o pai do cangaceiro Lampião. Ele chega, o Padinho, ó, quem era o pai do Lampião? Era o meu Padinho. Chama o meu Padinho para resolver. E aí ele não tem nenhuma peixeira, ele tem 2. Por quê? Porque na carne, gente, nós nada prestamos. Abra comigo sua Bíblia, por favor, amém? João Evangelho, capítulo 6, verso 63. Você já encontrou? Vamos embora, gente boa, que o tempo urge. Só falta mais 2h30 e o tempo passa. João 6:63. Diz que lá um mirim, na hora dessa, o culto é 2 horas de culto lá, só de louvor. E um mirim, né, claro. Já encontraram? Quem achou, pode ler? O Espírito é o quê? Ah, em contraste ao Espírito tem o quê? A carne. E a carne para si nada aproveita. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Porque na carne, entenda, aquele que cobiça, ele quer aquilo que você tem. Ele quer isso igualmente a você. O que inveja, ele quer ser você. Irmãos, e aí, quando a pessoa que cobiça não consegue o que ela cobiça, o que é que fica? A frustração do desejo não satisfeito. O invejoso se corrói por dentro. E Tiago diz: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais. O que é o matar aqui? Não é de fato pegar a pessoa e estrangular, mas é estrangular ela por dentro. É dizer: fulano de tal não presta, para mim ela morreu. Aquilo ali não vale nada, eu não quero mais nem acordo com aquilo. Na carne você mata as pessoas rapidamente. Tem tanta gente, meus irmãos, que age assim na carne, que tem tantos cadáveres na sua conta. Por quê? Porque ela está liberando o que está, meus irmãos, ainda no coração em termos de maldade. E aí Tiago diz assim: olha, mas vocês nem pedem, porque ele quer cobiçar o que é do outro. Aí, meus irmãos, a resposta retórica de Tiago é: tá bom, pedis e não recebeis. Por quê? Porque mesmo que a pessoa carnal vá orar, ela não vai orar com honestidade e sinceridade. Eu sou doido para me ter um carro que nem o do mestre Alivano. Aí eu digo: Senhor, que o do Alivano quebre e o meu venha, ó Deus, segundo o teu querer. Ó Senhor, aquele carro maravilhoso. Olha a oração do derrotado, né? Ele quer o dele, mas ele quer o mal do outro. É aquela pessoa que viu o que você tem e ela não sabe orar. Meus irmãos, por favor, não fique com raiva de mim, não estou criticando ninguém não, mas aquele sentimento de vingança, que a pessoa, eu brinquei do carro do Alivano, mas eu vou usar o meu Padinho que é melhor agora. É como se a pessoa quer uma vingança, e ela diz: Senhor, ele não me ajudou, mas quando o Senhor me der, ele vai ver, que ele podia ter me ajudado e não me ajudou. Aí, fica a pergunta: Deus responde às orações egoístas, orgulhosas, carnais que nós fazemos? Em sério? Não, sério mesmo, gente. Ele não responde? Então, se ele não responde às nossas orações carnais,
nós precisamos perceber muito de como nós fazemos as nossas orações. Porque às vezes nós não conseguimos discernir o que é que nós estamos querendo. E Deus não vai responder esta oração carnal. Graças a Deus. Porque se Deus respondesse muito das nossas orações carnais, nós não teríamos, meus irmãos, mais nem paciência de andar uns com os outros. Tiago, meus irmãos, está preocupado e diz o seguinte: pedis e nada recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Ora, irmãos, uma vez eu fui para, eu não lembro, acho que ainda era Extra, né, no supermercado que tinha aqui, Extra, enorme, enorme. E lá, meus irmãos, eu cansei. O negócio era tão, eu me sentei no chão, perto de uma coisa que tinha lá. Eu tenho até esse vídeo gravado. Aí lá vem, irmãos, aí quando o Sóstenes viu a sessão de brinquedo pronto, o menino pegava um e parecia assim que o mundo ia se acabar. Ele pegava um, botava no braço e pai, aí botava o outro e pai, aí caía no chão, o bichinho com as mãozinhas não podia pegar tudo. E eu olhando aquela cena, e eu sentado no chão, aí ele chegou: pai, eu posso levar esse aqui? Eu disse: pode não. Aí esse aqui eu disse: também não pode não. E esse aqui, pai, também não pode, pai. E ele e esse, aí tinha um bonequinho lá, meus irmãos, bonequinho é cor do mal, cor do Satanás, um tal de Pantera Negra, puro demônio aquilo ali. Estou brincando, meus irmãos, viu? Aí que vocês vão dizer que eu disse aí, né? Aí ele, o Pantera Negra, papai, eu disse: pode também não. Irmãos, o Sorte entrou em depressão. O Totti sentou no chão e ficou naquela depressão, e a lágrima corria bem devagarzinho, eu olhando a cena. Ele: pai, você não gosta de mim? Bem que a mamãe sempre fala, você não gosta de mim. Tudo mentira. Não, é tudo mentira. Você não gosta de mim. É, mas as pessoas vão dizer que um pai não dá nada para um filho. E com um brinquedo na mão, alisando assim como que vai morrer, se despedindo, né? Gente, eu dei esse brinquedo para ele. Sério? E aí, Mel, tu acha que eu dei? Eu dei ou não dei, gente? Sério? Irmãos, a gente ri para não chorar, gente. Irmãos, quando eu vi aquela carinha chorando, meu Deus, aquela carinha chorando, eu disse: meu filho, pois escolha outro. Escolha outro, irmãos. A chantagem foi tão bem feita. Chegou em casa com um brinquedo, irmãos, usou só aquele dia, aquele final de noite. No outro dia, meus irmãos, nunca nem olhou para aquele brinquedo. Deu para outra pessoa depois que cresceu. Diga se nós não somos desse jeito às vezes. Queremos demais uma coisa, uma viagem, às vezes um carro, uma casa, uma coisa, aí conquista, mas aquilo não satisfaz você. Aquilo não satisfaz, aquilo não preenche. E aí nós vamos pedir para Deus para gastar em nossos prazeres. Meus irmãos, Deus conhece os nossos corações. Ele não é como um pai humano, amém? Ele sabe os meus dramas, Ele sabe quando eu estou com besteira, quando eu estou com nhenhenhen, quando eu digo que quero, mas meu coração nem quer, Ele quer outra coisa. Irmãos, e quando Deus diz não, é não. Agora diga glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Eu não quero que você saia daqui, eu não quero que você perca a sua bênção, não. Amém, Davi? Você não vai perder sua bênção hoje, não. Efésios, por favor. Carta de Paulo aos Efésios. Um texto, meus irmãos, que nós temos que decorar isso aqui. Aleluia. Efésios 3, meus irmãos. E verso 17. E que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor,
vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações e para todos sempre. Amém. Quando nós começamos a arrancar aquela imaturidade de nós, e nós deixamos Cristo preencher nossa vida, nós então permitimos que a vontade de Deus reine em nós, nós nos enchendo da palavra do Senhor, fazendo aquilo que o nosso coração às vezes não quer, mas que é necessário ser feito, obedecendo a palavra, nos submetendo ao texto sagrado. Chega um momento que as vontades carnais elas cedem à pressão, porque começa a surgir uma vontade espiritual em você. Aí você começa a perceber que tem coisas que estão chegando para você que você nem pediu, começa a chegar a bênção que você nem pensou, começa a aparecer coisa que você nem sonhou, e isto quando começa a acontecer, é porque o teu caráter está afinado, e Deus pode te dar aquilo que você nem pediu, porque Ele viu que Ele pode confiar bênçãos espirituais e materiais em sua vida. É isso que Tiago quer e espera desta igreja. Irmãos, voltando para Tiago 4, o negócio ainda fica estreito. Ele diz o seguinte: infiéis. Irmãos, esta igreja estava complicada, né? Infiéis, ele chama. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Escute. João 3,16, é verdade que Deus amou-o? Ele te ama? Como é que você sabe disso, que Ele te ama? Hein? Pela morte da cruz. Mas você saberia da morte da cruz só se a Bíblia revelasse hoje, né? Então, tudo que nós sabemos de Deus, nós sabemos porque biblicamente está revelado. Pois muito bem. O mesmo que escreveu João 3,16, escreveu aqui este verso. Você não pode brincar com isso, não. O texto é claro quando diz infiéis. Irmãos, abra comigo sua Bíblia. E veja quando Deus tratou uma mulher que Ele tinha infiel. Sabia disso? Abra comigo sua Bíblia. Deus tinha uma mulher. Aí ela foi infiel ao Senhor. Vamos ver esse texto? Vamos lá. Vocês não sabiam, né? Meu Jesus amado. Ezequiel, capítulo 16. Isso. Como é que é? E nunca ouviu um negócio desse? É, por isso que é importante estar aqui hoje à noite, viu? Amém. Vamos lá? Capítulo 16. É vivendo e aprendendo, né, gente? Diga glória. Isso, amém, não crê, né? Vamos lá, Ezequiel 16. Não vou nem ler todo não, porque isso não escandaliza ainda mais. Vamos lá para o Ezequiel 16, 32 em diante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui com vocês, a partir do verso 23, ver se eu consigo, amém? Ai de ti, diz o Senhor, depois da tua maldade, ainda edificar-te um prostíbulo, e fizeste altar com todas as praças, edificaste o teu altar em cada canto do caminho, fizeste abominação à tua beleza, te oferecias a todo que passava, e multiplicaste as tuas abominações. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos muito carnais, te multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira, pelo que estendi a mão contra ti, diminuí a tua porção, eu te entreguei à vontade dos que te odeiam, as filhas dos filisteus, e eles se envergonharam do teu caminho,
Também te prostituíste com os assírios, que era inacessível, não, insaciável, mas mesmo prostituíste com eles, nem assim ficou satisfeita a mulher do Senhor. Multiplicaste demais as tuas prostituições na terra do comércio, isto é, a Babilônia, e nem ficaste satisfeita, diz o Senhor Deus. Como é fraca a tua vontade, fazendo todas essas coisas, agindo como uma prostituta desenfreada, edificando o teu prostíbulo na esquina de cada caminho, fazendo o teu altar em cada rua. Não foste nem sequer como prostituta, por desprezaste o pagamento. Irmão, isso aqui que está falando é Deus, amém? Não sou eu não, viu? Só para ficar na câmera, viu? O que está falando é o Senhor, Ezequiel. Olha o que o texto diz: és como mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe estranhos. A todas as prostitutas se dá o pagamento, mas tu dá presente aos teus amantes. Tu os subornas para que venham a ti a todas as partes pelas tuas prostituições. Nas tuas prostituições és diferente das outras mulheres, pois ninguém te procura para a prostituição. Pelo contrário, dás o pagamento e não recebe nada. Tu fazes o contrário. Quem é esta mulher, gente? A nação de Israel. No começo do texto, Deus diz: olha, eu te escolhi como minha mulher. Mas foi o que Israel fez? Israel abandonou o Senhor. Volte lá para Tiago, porque é a mesma linguagem agora. Meu irmão, segura isso aí que eu quero te explicar. Tiago está dizendo: se você é uma pessoa carnal, orgulhosa, invejosa, que cobiça, do jeito que ele está falando, você está agindo como uma pessoa do mundo. E aqui há uma trinca. Aqui há a carne, o mundo e o diabo agindo nessa forma. Eu vou já chegar. Mas o ponto para mim é o seguinte: olha o que o Tiago diz: ou pensais que é sem motivo que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem muito ciúme. Entenda agora, por favor. Irmãos, meu coração já está polêmico, histórico e filosófico. Vou tentar me controlar aqui. Eu não tomei meu remédio hoje, aí fica ruim, né? Mas não tem como você pregar um texto desse, que você acabou de ler, de um jeito qualquer. Porque nós sentimos como pastor a dor que o pastor Tiago está sentindo e o que o próprio Espírito de Deus sente. Quando uma pessoa que foi tirada do mundo, foi lavada, foi santificada, foi redimida pelos céus, recebeu do sangue de Cristo, e ela age, meus irmãos, como uma qualquer outra pessoa do mundo. O povo de Deus está aqui, é um negócio que ou você aceita como verdade, ou sua espiritualidade está em xeque. Quando nós olhamos para vários vídeos que aparecem para nós, de gente, meus irmãos, se vestindo de pai de santo, rodando e pulando dentro da igreja, o cidadão na mesa de bar, tomando cerveja, ouvindo música do mundo, mas lá no altar ele está profetizando mentira para os outros. Quem segue, meus irmãos, um ensino desse, viverá dessa forma. São pessoas que estão nas grandes igrejas, mas não conseguem amar o irmão mais pobre. Olha para a pessoa que não tem o melhor perfume e diz: nossa, vou sentar longe dele aí, vou ficar bem aqui. Se a pessoa não tem a mesma higiene que você tem, e chega um pouquinho com as unhas sujas de quem trabalhou o dia todo no mercado, a pessoa olha para o pé da pessoa e diz: meu Deus, isso é jeito de vir à casa do Senhor. Quando nós olhamos para uma pessoa e desprezamos ela, porque ela não está no nosso rol do status social que nós convivemos. Povo de Deus, me diga se eu estou errado no que eu estou dizendo. Você tem toda a liberdade do mundo de se levantar e dizer na minha cara. Vai ficar gravado, claro. Mas diga. Porque um texto desse aqui não pode ser explicado de outra forma. Aqui não é sobre os meus pecados sexuais, não. Aqui é sobre uma vida carnal. Sobre uma vida de cobiça, de inveja. Você estará agindo como uma pessoa do mundo.
E isso faz com que o Espírito que Deus te deu sinta ciúmes. Irmãos, vocês entendem? Aqui entre nós já teve uma pessoa que sentiu ciúme de verdade? Ciúme, meus irmãos, é um negócio, é uma paixão carnal que vira a sua cabeça pelo avesso. Tiago está comparando o que o Espírito de Deus sente quando nós agimos ou vivemos como uma pessoa do mundo. É como se a sua esposa, o seu esposo, estivesse flertando, meus irmãos, com outra pessoa. Ele está a ponto de romper a promessa que ela fez diante do altar. Então é por isso que a separação entre eu e você, que aceitamos Jesus com o mundo, ela tem que ser muito clara, porque Deus tem ciúme da tua vida. E por que é que tem pessoas, meu pastor, aqui o segredo revelado, por que é que tem pessoas que não vivem melhor com Deus? Porque continua flertando com esta vida carnal, que já deveria ter morrido, mas ela continua flertando com o jeito carnal de ser, ela continua gostando daquela vidinha, aquela vida medíocre, que expõe a vida orgulhosa, invejosa e carnal que ela tem. Só quando ela passa pelas portas de vidro, ela acha que aqui dentro está tudo bem. É como uma mulher que se deitou com o amante, aí foi para casa dormir, aí fez um carinho no marido e acha que o bichinho está tudo bem porque ele fez um carinho naquele homem. Ou o homem que engana a mulher. É a pessoa que entrou e orou, e cantou aquele Deus vai na frente, e abrindo o caminho, quebrando a corrente, a sua pula, e diz, glória, este é Deus. Só quando termina o culto, ela volta para o viver carnal, cheio de cobiça, cheio de imaginação imoral. E eu lhe digo, rasga da sua Bíblia este versículo, ou ele não é a mais profunda verdade. Diga que isso aqui não é o que é real. As pessoas falam mal de muitas coisas, tudo, mas quando é a vez delas, comem com prazer. Comem com prazer. Tiago está falando que Deus tem ciúme de nós, gente. Ciúme da nossa vida. Ciúme do nosso caráter. Do que nós somos em Cristo. Ciúmes. Eu lhe pergunto agora, você sabendo disso, você vai viver de qualquer jeito? Você vai viver de qualquer jeito? Não dá. Eu me recuso, eu me nego. Não é um desabafo que eu vou dizer, é só uma ilustração para clarear o que eu sou e o que eu preciso fazer. Quando alguém diz assim, pastor, você é muito duro, você dá carão no povo, entenda. Eu estou sendo um vitorioso em conseguir fazer. Porque o que é feito para encher uma igreja? Me diga aí. A tentação de um pastor como eu, numa grande cidade como Nínive, é de baixar o nível da mensagem, e eu sei pregar a benção também. Eu sei até melhor que os outros. Não. A minha mensagem não é 7 passos para a bênção, não. Tem coisa muito melhor. Tem texto muito mais profundo. Mas se eu quisesse me rebaixar, essa é a minha tentação. Que eu digo para minha esposa no carro, quando eu digo, meu amor, o diabo está aqui falando dentro de mim, parece. Porque a tentação é, não, pode o povo não gostar, pode a pessoa ir embora e reclamar para o pastor Teixeira. Pode a pessoa dizer, pastor, aquela pessoa assim que você colocou lá, ela é imprudente. Ele não sabe não, porque ele não sabe. Essa é a minha tentação. É de chegar aqui, meus irmãos, de outro jeito. Pregar aqui, meus irmãos, os caminhos de uma vida vitoriosa, segundo o apóstolo João. A bênção de Deus, segundo Abraão, para nós hoje. Olha, muito melhor que o dos outros. Se fosse para mim ser um manipulador da Bíblia, eu não estava pregando em Tiago, não. Se fosse para mim poder falar de outras coisas, campanha, se fosse para mim ser um pastor que vai trazer a Aline Barros para todo culto,
fazer 12 dias de festa com um cantor diferente, só para arrancar as pessoas das outras igrejas. Isto é hipocrisia. Isto não é a verdade. Várias pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu queria congregar com o senhor. Eu digo: não, vá lá para o seu pastor, diga para ele. Se ajeite com ele lá e venha para cá, que aqui deu bom. Eu nunca trouxe ninguém. Eu estou botando para fora. Porque tem gente que não se agrada. Quando o Tiago está falando isso, Tiago está falando sobre a gente não viver segundo o padrão do mundo. Nem eu como pastor me rebaixo ao padrão do mundo, e nem você como um cristão. Nossa reunião aqui de quarta-feira, nossa vida espiritual, não é para causar ciúmes no Senhor. Não. Deus está nos chamando para o verdadeiro relacionamento de amor com Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, eu não vou conseguir expor o Tiago todo hoje, vamos deixar para outro dia. Eu queria finalizar só no ciúme aqui, amém? Só para a gente fechar aqui. Então, 3 aplicações para nós. A primeira delas, cuidado com os seus 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Perfeito? Cuidado com os seus 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Antigamente eu discutia com um amigo meu quem era o nosso inimigo maior. Chegamos à conclusão que nós dois estávamos errados. Mas eu não posso discutir e não deixar de entender que nós temos 3 inimigos aqui: o mundo, a carne e os 3 andam em conluio para nos destruir. Escute, sua vida espiritual está, meus irmãos, dentro de uma batalha. Pastor, eu não vou em festa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, até no meu trabalho, eu trabalho de burca, que é para ninguém me ver. Ok, mas tu ainda tem natureza carnal. Ainda tem dentro de ti um negócio. Satanás não vai descansar um minuto enquanto ele não destruir sua vida espiritual. Quando o culto para ti for insosso, quando o hino que tu gostava não tiver mais gosto, a pregação que você queria não faz mais sentido, você vem para o culto só por vir, um enfado na sua alma, uma frieza espiritual, não há mais prazer, tudo é enfado. É isso que o diabo quer. Mas nesta noite o Senhor diz que Ele tem ciúme de ti. E adivinha o que é que um homem ciumado faz? Um homem ciumado, quando ele descobre a trama, ele vai até o amante, ele expõe o amante e diz: saia daqui, porque esta mulher é minha, amém? Assim o Senhor diz para nós esta noite: nós somos a noiva do Cordeiro, Ele não vai nos perder, Ele quer afastar o inimigo, Ele quer que nós rejeitemos este amante e sejamos fiéis na presença de Deus. Por quê? Porque esta fidelidade, meus irmãos, ela é prazerosa demais. Não há coisa melhor do que 5 minutos na presença de Deus. Pegue todos os prazeres do mundo, pegue uma viagem, dinheiro, carro, casa, filho, o amor do pai e da mãe, junte tudo num balaio, não dá 5 minutos na experiência da graça de Deus. Foi Davi quem disse que a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Pegue a vida inteira e não dá 1 minuto na presença de Deus. Por quê? Porque Cristo é maravilhoso, o amor dele é renovador. Só basta o amor chegar e o amante corre, porque o amor verdadeiro a tudo supera, tudo suporta. É o amor que nos lava, que nos limpa, que nos resgata. Este amor, meus irmãos, que é melhor do que a própria vida. Aí eu lhe digo: tem como nós ser um cristão de outro jeito? Eu não ser banhado neste amor? Oh, meus irmãos, gente de Deus, existem esses 3 inimigos, nós temos que ter cuidado com eles, porque às vezes está tudo bem espiritualmente, eu estou até bem, mas o diabo está tramando. Eu gosto do filme do Lutero, quando ele está dentro do quarto dele e diz assim: eu senti o teu bafo, demônio. Irmãos, eu sou tentado a acreditar que ele sentiu mesmo, porque, irmãos, o diabo não brinca, o diabo não brinca.
Satanás é Satanás, ele sabe ser o cão, gente. Acredita? Ele sabe ser o cão. Às vezes está tudo bem com você. Aí vem uma pessoa e solta uma palavra. Aquela palavra, meus irmãos, que quando bateu, você sentiu. Estava tudo bem. Irmãos, eu nunca tive crise de identidade, certo? E eu acho que eu não vou ter não, acho que tem 40 anos, né, já passou, não foi? Já passou, será? Não, o Derek que é meu psicólogo particular, eu dou ele um salário todo mês para ele cuidar de mim, ou se fosse, né, mestre? Foi de rico já. Gente, por quê? Eu não tenho trauma, eu faço é rir das coisas. Cheguei numa sala uma vez, para você ver como é as coisas, né? Eu tinha uma certa idade, estava fazendo o primeiro ano do científico, aí eu estudava no primeiro ano, lá no estadual, não sei, tu lembra? Não, tu não estava lá não, né, Felipe? Aí eu terminei de fazer uma prova de história do científico B, aí eu fui no banheiro e encontrei um rapaz do científico A, que a prova ia ser lá, depois da minha. Aí eu disse, mestre, a resposta da A é a B, a 1 é a D. Aí passei a cola todinha para ele. Quando foi na prova dele, todo mundo se levantou e não tem que ter um filho de Belial? Me cabuetaram. Foi o Onésio que deu a prova. Lembra? Aí, me chamaram na secretaria. E eu, crente, cheguei todo de mansinho, fiz cara de quem não presta mesmo e disse, pode falar, meu senhor, pode falar. Aí o homem, irmão, não vou dizer o nome dele, vai que ele aceita esse negócio, né? Aí o homem disse, você não presta. Você nunca vai ser ninguém na vida. Como é que você faz uma coisa dessa? E disse horror de palavrão comigo. O menor foi, não pode dizer não, está gravado. E me esbagaçou. Quando eu saí da sala, as pessoas, e aí, Onésio, deixa para lá, cara, deixa para lá, isso não vai acontecer não. E eu de canto de boca, eu ri. Não, mestre, eu só creio naquilo que Deus disse para mim. Eu me lembro que eu disse isso. Gente, se eu tivesse trauma na minha vida, seria pelas coisas que eu já ouvi sobre mim. Já me chamaram de tanta coisa ruim. Mas, gente, você sabe o que é que Deus faz? O tempo passa. Não, o tempo não passa, né? O povo diz que o mundo gira, né? Mas ele fala o quê? Ele capota. Passa o tempo, eu vou lá para Camusim pregar a palavra de Deus. Aí eu estou pregando na Assembleia de Deus Bela Vista. Quem é que está lá me ouvindo? O que disse que eu não valia nada. E eu aqui pregando o Evangelho, explicando a verdade. E quando termina o culto, Pastor Onésio, você é um homem de Deus. Pastor Onésio, você é um homem de Deus. Na minha mente está tudo aqui, né? É bonitinho, mas eu sou um homem de Deus. Escute. A tua identidade está gravada aonde? Nas palmas da mão do Senhor. Nenhuma palavra que o diabo diz contra ti, amém? Porque toda vez que o diabo falar, só basta Cristo olhar para a mão dele, a chaga vai estar lá, e teu nome parece que está ali. Por quê? Porque ele morreu por ti naquela cruz, ele te comprou naquela cruz, você pertence ao Senhor, e acabou-se. Em segundo lugar, meus irmãos, anote aí, por gentileza. Renove os seus votos de amor por Deus. Amém? Renove seu amor por Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Amados, tu sabe que tua vida sem Ele não é nada. Nós temos grandes exemplos de pessoas que abandonaram Jesus e o estado delas foi pior do que o do primeiro. Tu sabe que sem Cristo nada pode fazer. E o que é que Ele pede de ti, meus irmãos? Nada.
O que Deus quer de ti é só que você confie nele, que você viva para ele, que você se submeta a ele. Renova o teu amor por Deus. Diz: Senhor, 7 vezes no dia eu te direi: eu te amo, Jesus, e eu quero viver para ti. Expressa a tua gratidão. Tudo que vier à tua mão, compartilha com os céus. Seja grato por tudo que Deus lhe dá, pelo ar que você respira. Agrade ao Senhor, irmãos, agrada a Deus. Vive como meus irmãos, como se hoje fosse o último dia de você glorificar ao Senhor. Segue a orientação paulina em 1 Coríntios 10:31. Quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Exalta ao Senhor. Pastor, seja na academia, no trânsito, em qualquer lugar, exalta Cristo em tua vida. Exalta Cristo em tua vida. Ama ao Senhor, ama ao Senhor. Por quê? Porque se tu amares a Deus, e aí eu finalizo, amém? Vamos ler esse texto, eu finalizo com ele, lhe garanto, viu? Não quero mais enfadá-los, não. Eu sei que o enfado é um negócio real. Abra comigo, por favor, o Evangelho de João. Já encontrou João, o Evangelho? Existe, viu? Logo depois do Evangelho de Lucas. Evangelho de João, como diria meu velho bom pai. Capítulo, vamos para o 13, não, 14. Água boa, mano. É de coco. Parece. Tem essas águazinhas boas, né, que estão vendendo agora? Parece água de coco. João 14, verso 23. Estou terminando, meus irmãos. Não corra. Fique no seu lugar, amém? Você pode ler esse texto? Vai. É o 23. Não, se alguém me amar, vai. Vai. Ah, então vai, perdão, continue. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. Renova o teu amor por Deus. Por quê? Porque você vai experimentar de um novo relacionamento com Deus. E é isso que eu quero. É isso que eu acho que você está precisando. De um novo relacionamento com os céus, de uma nova experiência com Cristo, de uma experiência onde você sente Ele mais presente, onde você pode contemplar, meus irmãos, não somente a provisão, não somente como é que a gente diz, os livramentos de Deus, né? Não somente aquilo que Ele faz para que você não morra, pelo contrário, Deus quer estar, meu amado irmão, no relacionamento com você, na intimidade com os céus, na experiência de ouvir sua voz, de você poder conversar com Deus, de você ouvir aquilo que Deus tem para ti e você dizer assim: hoje o Senhor visitou a minha alma. Você crê nisso, amados? Eu sempre tenho buscado isso em minha vida. Uma das pessoas que mais me conhece é o pastor Filipinho. Não, pastor Filipinho não, né? Fica assim, muita intimidade, né? Pastor Felipe, lá de Umirim. Porque nós começamos a vida ministerial juntos. Nós íamos evangelizar juntos, nós íamos pregar juntos. Fosse uma hora de pregação, meia era dele, meia era minha. Se não desse, nós acabava o culto. Essa era séria. E ele sabe que as oportunidades que eu tive para poder ser qualquer outra pessoa, tudo isso eu abandonei. Porque não era sobre pregar, não era sobre ser pastor, não, nunca foi sobre isso. Mas o que eu queria era conhecer a Deus mais, conhecer a Cristo, saber o que Deus tem para a minha vida. Nos momentos mais difíceis da minha vida, sim, em termos de vida espiritual, eu nunca foi uma opção retroceder, né?
abandonar Cristo, não. Quanto mais o negócio está apertado, mais eu entendia, as raízes só crescem para baixo. E o que eu fazia? Eu aprofundava as minhas raízes em Cristo. E aí, quando todo mundo, meus irmãos, procurava outras coisas para responder sobre a sua vida, o Onésimo estava lá. Podia não ter muito fruto, mas também não morria. Por quê? Porque as raízes estavam profundas em Cristo. Eu queria terminar com essa imagem. Não importa hoje como você está passando, o que tem na sua vida, ou as batalhas que virão, o que importa hoje é você entender uma coisa: eu não vou deixar minha vida secar, esmurecer, se tornar carnal. Não, eu vou me aproximar mais da presença de Deus. Deus, meus irmãos, e isto é o que Deus espera de você. Amém? Terminei. Que Deus em Cristo os abençoe.